Bem, partindo aqui, a gente falou muito de professor, mas está na hora de trazer aqui ao palco um outro ator fundamental na escola, que é o diretor, o gestor, né? E aí é meu gancho para falar um pouco também do que foi feito aqui no Rio. Eu pediria para o Risoli explicar um pouco esse processo, quando vocês começaram, como é que foi o trabalho com o gestor para melhorar tanto as ferramentas deles de monitoramento, de correção de rotas. A gente sabe quando dizem que, fora os fatores externos, nada é mais importante na escola do que o professor. E depois do professor, a avaliação educacional mostra que nada é mais importante do que o gestor, com a diferença que esse gestor o professor tem impacto numa turma, na turma deles, esse gestor pode ter um impacto, às vezes até imediato, em pouco tempo, numa escola, né? Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo no Rio, os desafios, os percalços que vocês enfrentaram, por favor. Bom, isso você tem alguns estudos que comprovam isso, né? O diretor, ele é um ator, é o segundo mais importante nesse processo de geração de resultado. Nós tinha uma lenda, né? Não sei se é verdade, mas que 70% dessas funções no Rio eram indicações políticas, né? Eu tenho um ponto de vista muito claro, assim, eu posso debater por 10 anos, isso é algo que eu não mudo. Não gosto de seleção, não gosto. Não funciona. No Brasil, não funciona. Vira-te um processo político com essas variantes que a política às vezes traz. O cara ele vai e dá um jeitinho, arruma um voto, um parceiro, né? A gente foi muito duro com isso, né? Passamos um decreto, né, que parece que caiu agora, processo seletivo, em 4 etapas. Tem que fazer prova, né? Tem que ter currículo, né? Depois tem que fazer curso. Fizemos um acordo Firjan, Fiesp, São Paulo também fez, o lançamento foi em São Paulo. Financiamento, acho que de 40 milhões de reais para curso de formação de gestores das duas redes, mas fomos muito duros mesmo, né? Tinha meta. Funcionou, fica. Não funcionou, sai. Tolerância zero. Aí eu vou desde o caso mais simples, e eu tenho um monte de gente aqui que sabe disso. Visita tua escola, tem um vaso sanitário sem tampa, diretor está fora. Tolerância zero. Zero. Não existe nenhum motivo para uma escola que recebe verba ter um vaso sanitário sem tampa, que custa o quê? 10 reais, 15 reais? Então isso é desleixo, descaso, falta de respeito com o seu público. Então, precisa ter um acordo de negócio muito objetivo. Olha, você me entrega resultado, você está dentro. Não entrega resultado, você está fora. A regra para você chegar numa função como essa você tem que ter passado, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter perfil, competência, gente. Eu jamais seria um locutor de rádio, porque eu sou gago. Seria um locutor péssimo. Então, sabe, essa habilidade eu não tenho. Sabe, não é culpa minha, não é porque eu sou ruim. Ter essa competência eu não tenho. Agora, tem outros que têm, né? Então, precisa ser talhado para aquela função. Compramos uma briga, você sabe, né? Foi um arranca-rabo danado, mas deu muito resultado, né? Mas eu soube pela mídia que não vai ter mais, eu não sei, acho que caiu, né? O que é uma pena, né? Porque você passa sinal contrário, né? Não é mais meritocrático. É o jeitinho, eu conheço alguém, eu não gosto de A, não gosto de B, contemporizo, né? E isso é muito triste. Pior, tá? Essa é uma foto do país, não é do Rio. Então, isso é que é pior.
né? Você imagina como é que não é lá para cima, né? Pilar, esse é um tema bastante, a gente sabe, bastante polêmico também no campo educacional brasileiro. Essa questão de todo mundo fala em gestão democrática, todo mundo fala em meritocracia, mas na hora como você implementa na vida real, na rede do sistema, você tem que fazer escolhas duras. E sua visão como secretário de Educação, como especialista, qual é? Eu fui diretora eleita na primeira eleição em 89. Uma irresponsabilidade. Eu fui eleita de susto, era uma escola super tradicional, cheia de... ia ganhar a chapa de sempre, e uma turma, né, aquela turma... gente, vamos fazer uma chapa só para competir, deixar eles ganharem sozinhos, ganhamos. Eu não sabia onde ficava o depósito de gás da escola. No segundo dia, entra a cantineira, Pilar, acabou o gás. Eu falei, gente, compra um botijão. Não, Pilar, tem gás, mas tem que trocar. Onde fica o... Eu nunca tinha ido. Professor frequenta, ainda mais o professor da minha geração, sala de professor, sala de aula e o pátio, eventualmente, quando tem uma quadrilha, uma coisa assim. Aí, quadrilha de música, tá, gente? De dança. Saí procurando, aí descobri, tinha 4 enormes botijões. Falei, nossa, que perigo, 4 botijões na escola. A escola ficou sem merenda esse dia, porque quem guardava a chave? O poder da escola está muito em quem tem a chave, né? Tinha um quadro de chaves lindo, parecia uma coisa São Pedro, assim, maravilhosa, com 3 cadeados. E não tinha, não, uma está com fulano, mandamos arrombar. É uma irresponsabilidade eleger professores de sala de aula, e eu fui por 4 anos, que a gente ainda foi reeleito. Adorei, acho que foi o período que eu mais trabalhei, que eu mais me envolvi, que eu mais aprendi, mas uma formação irresponsável. Então eu tenho muita clareza, e a pesquisa do Unicef, essa das escolas boas, ela provou que as boas escolas têm 4 coisas comuns. Um projeto pedagógico consistente, que vai refletir o currículo, professores que participam, que conhecem o projeto, porque o projeto pedagógico muitas vezes é de gaveta, então os professores conheciam, alta expectativa dos professores sobre os alunos, que é um dado subjetivo, mas que é altamente importante, e um excelente diretor. Nenhuma das 26 escolas pesquisadas tinha um diretor mais ou menos. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, no Tony Blair, identifica isso, faz uma escola de formação de diretores em Nottingham, que o Concede já foi lá, né? Eu fui quando eu estava no MEC, que é uma bela experiência. Eles contratam um diretor por um processo de contratação no mercado, mas é claro que quem tem experiência de escola tem mais chance, ele tem que fazer o curso lá, uma parte presencial, e ele vai ser acompanhado. Então, isso mostra como que esse cargo ele é estratégico. Então, em todas as conversas da época do MEC, a gente viu muita experiência que aliava ter a representatividade da comunidade. Então, você faz curso, 10 fazem o curso, dos 10, 4 passaram, isso era o processo de Brasília, foi antes, acho que ainda na época do Arruda. Esses 4 que passaram no teste se submetiam à eleição, apresentando meta. E a Assembleia Escolar se reunia de 6 em 6 meses, e aí o projeto fez água, porque você não reúne na frente do diretor do seu filho, dos professores do seu filho, fala, você está fora. Mas o objetivo era esse. Então, eu penso que você está num caminho que a gente concorda. Assim, o diretor de escola é estratégico, ele tem que aliar essa liderança com essa representatividade. Pode ser um professor? Pode. Mas ele tem que passar por uma formação que ele, ainda mais hoje, gente, tem com a descentralização de recursos para a escola, que vem desde os anos 90, hoje tem escolas que o diretor tem 15 contas bancárias. Não dá para... Aí ele fala, não posso me dedicar ao pedagógico. Se ele tem uma coordenação pedagógica boa, né, ele não precisa ficar fazendo reunião
de conselho de classe, mas ele tem que liderar esse processo. Então, eu acho que é um espaço que a gente patinou muito dos anos 80 para cá. Penso que tem que ter uma legitimidade da comunidade, como se faz, tem muitas oportunidades, mas hoje, se eu voltasse a ser secretária de Educação estadual ou municipal, eu não bateria o pé em eleições de diretor puro e simples. Você tem que fazer uma coisa conjugada, dando e mostrando para ele a importância muito estratégica daquilo. Em vários lugares aqui do Rio de Janeiro, ele corre risco de vida se ele conversar com a pessoa errada. Né? A gente sabe porque a gente conversava isso muito. Né? Tem diretores que não ficam 2 meses. Então, é preciso reconhecer financeiramente, reconhecer na carreira, mas tem que cobrar, porque você não pode ficar com o cara lá 4 anos, aí ele foi eleito só daqui a 4 anos, então tem que ter uma cobrança, né, para que ele se mantenha essa liderança necessária. No caso do Rio não dava para ter pensado num modelo mais híbrido, porque pensando também, é muito importante que o gestor, ele lidere o processo da escola, ele precisa engajar os atores da comunidade escolar em torno de um projeto. Isso também é muito claro, as avaliações sobre a importância do papel do gestor. E às vezes há uma crítica de que quando vem alguém que simplesmente é eleito, vem de fora, ele nem sempre vai ter o respaldo da comunidade para provocar mudança. No caso do Rio de Janeiro, o diagnóstico que vocês identificaram, não era possível já ter ali um modelo mais híbrido, ou já tinha, ou era bem difícil de ter? Bom, esse é um ponto conceitual. Eu sou um democrata liberal, ao extremo. Né? Eu não vejo por que eu, um rapaz de Miracema, casei com uma moça da capital, era diretor lá, que eu não posso sê-lo aqui. Porque alguém diz que eu não sou bom, então não me aceitam se eu era bom na outra. Então, isso é uma questão de ser justo, ser democrático. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado que queira ser candidato para qualquer escola, ele pode. Desde que passe pela seleção, que depois ele vai lá e faz a política correta, porque ele foi treinado para aquilo. Primeiro. Segundo, o Rio é uma coisa curiosa, gente. Vocês sabem disso, né? Tem as areazinhas, tem sempre... quando eu cheguei, assim, tinha cuidado que na Zona Norte quem manda é o fulano e o ciclano. Mas só da Penha para cima, que da Penha para baixo é o outro. E na Zona Leste, aí é mais cuidado... gente, isso está gravando, hein? Isso está gravando, hein? Né? E lá é ainda pior, porque lá o couro come. Né? Então, eu sofri ameaça pela tribuna. Não foi velada, foi explícita. Peraí, negócio de merenda, não se mete nisso, porque... Né? Então, você não pode ser muito flexível quando se trata de moral, de ética, de valores. Eu sou do tempo que ser ético, ser moral, ele é um ponto, não é uma curva. Né? Que qualquer ponto de uma curva você pode ser mais ou menos moral. Ou é ou não é. Tá? Então, no nosso caso, no momento, para a realidade que nós vivíamos, essa era uma prática que não ia dar certa. E, na época, foi consenso. Né? Mas, enfim, essas coisas eu entendo que não é simples, reconheço, mas isso foi um item que nós fomos sempre radicais desde o começo. Né? Simples assim. A gente está longe de encontrar um modelo que Salete mandou para mim, assim, a capacidade deve ser pré-requisito, mas como assegurar a legitimidade quando a seleção não escuta a comunidade escolar? Como responder, né, que era uma conversa que a gente tinha muito com os sindicatos em Belo Horizonte e com os pais, que diziam, não, mas a gente quer escolher. Sim, mas vocês podem escolher de outras maneiras, mas como?
Como ter esse modelo que alia a capacidade, que identifica a liderança. É um diretor sem liderança, um diretor que não tem gosto pela coisa, né? Ele não vai... É um diretor que não gosta dos meninos, que não conhece a comunidade. Então, a gente talvez tenha esse dever de casa para fazer, que é buscar essa solução, esse modelo híbrido de uma escolha de diretores que sejam competentes, mas que tenham a legitimidade na comunidade que ele vai coordenar.